Olá, eu me chamo Andresa e desenvolvi o projeto de iniciação científica intitulado Desenvolvimento Institucional da Análise do Comportamento no Brasil, sob orientação do professor Dr. Bruno Ângelo Strapasson. A BPMC, atualmente denominada Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, é uma das mais importantes associações engajadas com a análise do comportamento do Brasil. Mas mesmo essa associação possuindo grande relevância, sua história ainda é pouco explorada. Na literatura acadêmica publicada, não há artigos completos dedicados a relatar especificamente a história da associação. Assim, sabe-se razoavelmente como a associação surgiu e alguns de seus primeiros passos. Contudo, poucos são os trabalhos capazes de explicar como ela se formou, os personagens envolvidos na sua criação e como estes influenciaram no desenvolvimento da associação, além da sua relevância para a análise do comportamento. Nesse rumo, o objetivo dessa pesquisa é abordar a história da BPMC de uma maneira aprofundada, de modo a responder essas questões e discutir como a associação preservou a sua própria história. Para conhecer a história da BPMC, foram utilizados como fonte 12 materiais publicados na literatura acadêmica, entre artigos e autobiografias de profissionais relevantes da análise do comportamento, em que de alguma maneira relatam a história da associação ou algum fragmento dessa. Com isso, os eventos históricos relacionados à BPMC foram organizados cronologicamente. A partir dessa organização, foi possível constatar lacunas existentes e, então, novos materiais de apoio foram buscados, entre documentos, arquivos digitais da associação, anais dos eventos anuais e boletins informativos, além de entrevistas publicadas em periódicos, em vídeo ou realizadas especificamente para esta pesquisa. Anterior à criação da BPMC em São Paulo, alunos de psicologia do campus de Ribeirão Preto da USP, em conjunto com professores como João Cláudio Todorov, decidiram criar uma organização com o intuito de reunir profissionais de psicologia para compartilhar as suas práticas acadêmicas. Resultante desse grupo, surge em 1971 a Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, formada em grande parte por behavioristas. A partir de tal grupo, foi criada a Associação de Modificação de Comportamento, em 1974, com o intuito de reunir em São Paulo aqueles ligados à análise do comportamento, que torna-se em 1985 a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, a ABAC. Porém, a ABAC acabou sendo extinta em 1986 devido à descontinuidade da diretoria. Paralelamente, no Rio de Janeiro, especificamente na PUC do Rio, existia um grupo de interessados em psicoterapia comportamental e análise experimental do comportamento. Entre eles estava Bernard Ranger. Ranger elaborou estratégias para aumentar o alcance da terapia comportamental, entre elas a produção de um livro. Para isso, convidou diferentes profissionais de várias localidades para contribuir nessa obra. Com o resultado dessas conexões, estabeleceram-se contatos entre o grupo do Rio de Janeiro com os profissionais de São Paulo. Em 1989, Ranger reúne profissionais da PUC do Rio para realizar reuniões para debater e trocar informações. Essas reuniões estenderam-se até 1990, quando Ranger toma conhecimento de que a associação responsável pelo evento Latini Dias gostaria de trazê-lo para o Brasil e, por isso, gostaria de fazer contato com uma associação da área comportamental no país. Mas, com a extinção da BAC, não haviam associações específicas dessa área. Assim, Ranger decide criar uma associação para atender essa demanda e ampliar as reuniões já realizadas na PUC do Rio. Decide-se em 24 de outubro de 91 a fundação de uma associação da área comportamental que deveria ser organizada pelo grupo de profissionais do Rio de Janeiro. Então, em 4 de novembro de 1991, funda-se a Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, com auxílio de diferentes profissionais da área. Desde a sua formação, a BPMC teve várias gestões, organizadas em sua maioria por biênios. Inicialmente, o foco principal da associação era a organização de seus eventos anuais, mas ao longo desses 30 anos de existência, a BPMC foi para além dos EAs e coleciona diferentes feitos, como esses que estão descritos no slide. A BPMC já passou por duas alterações de sua nomenclatura. A primeira em 2011, com a troca do termo psicoterapia para o termo psicologia, passando a chamar-se Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. A segunda em 2020, devido a dificuldades na gestão operacional da associação, tornando-a Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, que é o nome em vigência atualmente. Mesmo a BPMC sendo idealizada e criada por um profissional considerado terapeuta cognitivo-comportamental, durante a sua trajetória, o seu caráter passou por mudanças, que podem ter sido influenciadas pelas gestões seguidamente assumidas por analistas do comportamento, que acabavam congregando mais pessoas interessadas nessa área e causando um afastamento dos cognitivistas, já que o foco das gestões concentrava-se principalmente na organização dos EAs. Assim, os cognitivistas comportamentais optaram por criar suas próprias associações, levando a BPMC a se consolidar na área da análise do comportamento. A BPMC, durante seus 30 anos de existência, buscou ir além da realização dos EAs, promovendo ações importantes para a consolidação da associação como uma das principais da área no Brasil. Entretanto, mesmo tendo grande porte, a sua história pode não ter sido preservada com tanta cautela.
aspectos que podem ser resultantes do foco voltado à organização dos EAs, ao caráter voluntário de cada gestão, a sobrecarga de trabalho para a organização dos EAs, a inexistência de pessoas responsáveis por registrar e zelar dos aspectos históricos da associação e por problemas financeiros. Essas questões resultaram em uma enorme ausência de materiais de registro e acabaram por refletir nos resultados dessa pesquisa. Apesar disso, a partir de 2010, a BPMC efetivou ações para mudar esse cenário, como a publicação de documentos com maior padrão e a formação de comissão de história em 2015. Assim, essa pesquisa direciona-se a contribuir para o conhecimento e sistematização da história da BPMC como um compilado dos principais dados históricos existentes até o presente momento. Porém, novos esforços serão necessários para explorar e enriquecer o que já se conhece até o momento. Muito obrigada, e essas são as referências.